Oi, tudo bem? Olha onde nos encontramos novamente. Diferentemente devido à globalização, eu estou aqui de novo. Mas agora com assunto novo. Não vou enrolar muito. O assunto da vez é... Primeiro de tudo, temos que falar o que a Europa Oriental e Ocidental são as principais divisões territoriais do velho continente. Essa parte sendo a ocidental e essa direita a oriental. Os principais países da parte oriental são Rússia, Ucrânia, Polônia, Bulgária, entre outras. Algo a se retratar é que a maioria dessas nações citadas vieram a passar por um regime sobre o socialismo no período do século XX. Agora que sabemos o que é a Europa Oriental, vamos para a outra parte do assunto, para chegar ao final. Geopolítica, a união das palavras geografia e política. Geografia vem do grego antigo, que seria escrita assim, coisa que eu não vou conseguir pronunciar, mas basicamente é isso aqui, que significa descrição da Terra. Com tudo isso, geo vem a significar terra e grafia, estudo. Então, com essa junção, se resulta em estudo da Terra. Já a política vem também do grego antigo, sendo originalmente isso. Os gregos realmente não estão me ajudando na pronúncia, mas de uma forma mais legível, fica assim, que basicamente indicava todos os procedimentos relativos à polis, ou cidade-estado grega. Mas, em resumo, a política foi criada para regular os conflitos sociais. Então, como sabemos o significado das palavras originais, podemos saber o que isso significa afinal. Geopolítica é, na verdade, um rumo da área de ciências que vem a retratar a relação entre história, geografia e política, analisando como elas mudam e moldam o cenário internacional de nosso mundo. Agora, com tudo o que precisamos saber atualmente estabelecido, vamos falar do principal, do elefante na sala. O primeiro elemento que podemos falar é sobre sua definição e abrangência. A Europa Oriental possui diversos países em seu território, a Rússia pegando grande parte. Sim, mas tem muitos. Ainda, inclusive, a maioria dos países próximos da fronteira asiática fazem parte da Europa Oriental. Então, basicamente, a Europa Oriental vai dos países do leste da Europa Central até a divisa asiática, de forma mais prática e diferenciar os países integrantes dessa divisão do continente seria assim, tendo os países bálticos que estão Letônia, e Lituânia. Se tivesse outro, com certeza seria Ovônia, porque olha que países que gostam da sigla NI. Voltando ao principal, também tem os países que ficam na parte central-oriente do continente europeu, que no caso são a Polônia, República Tcheca, Eslováquia e Hungria. A maioria das nações presentes na parte oriental se encaixou em um grupo chamado de Balcãs, que são, vamos, respire, Bulgária, Romênia, Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Albânia, Macedônia do Norte, Montenegro e Kosovo. Caramba, isso foi muita coisa mesmo. E claro que tem a Rússia, mas apenas a parte ocidental do país, que é a parte europeia do seu território. E tem os que faziam parte da União Soviética, que são Ucrânia, Bielorrússia e Moldávia. Muitos países da Europa Oriental foram parte da União Soviética. Isso fez com que moldassem sua economia e política. Houve também a parte dos conflitos étnicos e fronteiriços. Por exemplo, a Guerra Balcãs, as questões em Donbas e Crêmia. E por último, a tensão entre Armênia e Azerbaijão. E ainda envolvendo a Rússia, muitos países vieram buscar a integração ocidental, gerando uma espécie de conflito com a Rússia, fazendo com que a União Europeia e a OTAN se expandisse. E mais uma vez a Rússia está envolvida em algo. É incrível que eles não conseguem ficar quietos de maneira alguma. Isso me lembra certas pessoas. A Rússia vê a OTAN como uma ameaça, e essa visão como ameaça foi o principal causador desta atual guerra da Ucrânia. Realmente é o ponto mais sensível da geopolítica nos dias de hoje. O fato que muitos países têm uma dependência energética sobre os russos. Muitos dos países da Europa Oriental dependem ou já vieram a depender do gás russo. Um assunto sobre a diversificação começou a ser propriedade no ano de 2022. A Rússia emprega propaganda, desinformação e mais outros métodos para manter influência. Por isso, continua com essa soberania sobre diversos países ao seu lado. Voltando a falar sobre a guerra na Ucrânia,
que ainda persiste até os dias atuais, o conflito realmente se iniciou no ano de 2014, com a anexação da Crimeia, e em 2022, que começou o conflito no seu estado de clímax, com invasões e brigas com armas de fogo entre as nações. Tudo isso fez com que tivesse redefinições sobre algumas alianças militares e também acelerou o apoio ocidental e armamento da Ucrânia em período de conflito. Além disso, veio a se gerar novos investimentos em defesa na Polônia, os países bálticos que citamos e afins. Já falamos sobre a OTAN e a União Europeia. Essas duas organizações têm como integrantes alguns países da Europa Oriental. Na OTAN tem a Polônia, Romênia, países bálticos e outros são membros ativos. E a expansão recente inclui a Suécia e a Finlândia, o que altera o equilíbrio militar regional, já que a União Europeia, muitos países orientais vieram a se tornar membros, ajudando-se de fundos europeus e outros como Ucrânia, Geórgia, Moldávia e buscaram se incluir. Se falarmos de questões pacíficas como a OTAN e a União Europeia, vamos falar sobre as tensões, principalmente as internas, que vão sobre nacionalismo e populismo. A Polônia e Hungria é um exemplo. Possuem governos que vão contra as normas da União Europeia sobre direitos e democracia. De forma inevitável, vai vir sobre questões étnicas e linguísticas. Intrigas desse tipo sempre vai ter. Presença de minorias russas nos países bálticos, sérvios na Bósnia e Kosovo, romênios na Moldávia e outros muitos exemplos de intriga por mudança do seu povo ao outro. É claro, não existe uma globalização sem interação, principalmente com outros atos globais. A China mesmo possui investimentos por meio da Iniciativa Cinturão e da Rota, ou a sigla BRI. Os Estados Unidos possuem grande influência na OTAN, ajuda militar e diplomacia. Por fim, a Turquia tem um papel importante nos Balcãs, no Mar Negro e no Cáucaso, com a política externa assertiva. E para o último tópico que tenho para falar, tem umas perspectivas futuras. São possibilidades como o fortalecimento da cooperação regional, exemplo, a Iniciativa dos Três Mares, também tem a maior integração euroatlântica de países aspirantes, o aumento do orçamento militar e reformas institucionais para se alinhar à União Europeia. Os possíveis potenciais conflitos congelados que podem reacender.